apresentamos as nossas saudações ecológicas. Esta é mais uma live da Ecoangola, realizada no âmbito do projeto Ecoeducando, que é um projeto que visa capacitar professores em matéria de sustentabilidade, educação ambiental e liderança climática. Teremos o seguinte tema muito interessante, convidamos para que possa prestar atenção no decorrer desta live. O tema é Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, Desafios e Perspectivas. Para realizar essa live, convidamos os seguintes. Pedro Delgado, formando em Gestão Ambiental pelo Instituto Politécnico de Ciências Geográficas. Alexandra Machado, técnica de ambiente com controle de qualidade, engenheira ambiental, ou seja, técnica. Zidane Miranda, formado em Engenharia do Ambiente pela Universidade Metodista de Angola. Sou a Cássia Alves do Castro, sou estudante da Universidade Metodista e sou consultora ambiental para a doença ambiental. A Estratégia Nacional de Educação Ambiental foi publicada pelo Decreto 149/22, de 9 de julho, e visa dar diretrizes que incentivam a criação de uma Direção Nacional de Educação Ambiental e um conjunto de diretrizes que irão ajudar a implementar no nosso plano curricular de ensino e no decorrer da vida dos estudantes angolanos assuntos ligados à educação ambiental, ambiente, liderança climática e sustentabilidade. Essa estratégia apresenta 3 eixos básicos, que são a sustentabilidade, a cidadania ambiental, o consumo consciente e sustentável e o saneamento básico. Estes 3 pilares irão ajudar essa estratégia. Estes 3 pilares irão ajudar essa estratégia a promover de forma massiva a preservação do ambiente, a promoção da sustentabilidade e também a cidadania ambiental do nosso país. Agora, surgem algumas perguntas muito interessantes. Visto que é um conjunto de normas e diretrizes, será que estas normas podem ser bem aplicadas nesse nosso contexto? Faço aqui uma pergunta interessante ao nosso convidado, Pedro, que é: será que a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental enquadra-se na nossa realidade, na realidade do nosso país? Muito obrigado. A Estratégia Nacional para a Educação Ambiental é um documento muito bem conseguido, não é? Quando nós tivermos contato com esse documento, nós vamos poder nos aperceber de que o material ou os objetivos das estratégias são objetivos que efetivamente vão de acordo com a nossa realidade. Agora, para alcançar esses objetivos que a estratégia apresenta sobre esses 3 eixos que já foi apresentado pelo Massala, não é? Nós vamos encarar diversos desafios. Vamos olhar para o documento, vamos encontrar os objetivos muito bem definidos, mas o principal desafio são os recursos humanos e materiais para a efetivação desses objetivos. Hoje, em Angola, nós não temos muitos técnicos formados em ambiente, não é? E nós temos vários desafios, temos várias metas por cumprir, algumas apresentadas na ENEA, na Estratégia Nacional para a Educação Ambiental. Então, é olhar sobre essa vertente. Será que a estratégia foi definida tendo em conta os recursos humanos e materiais que a Angola possui? Creio que esse aqui é o nosso principal desafio. Identificar se os nossos recursos são suficientes para atender às necessidades e dar resposta a essa estratégia que, não é, em muito reflete a nossa realidade. Interessante a perspectiva. Professora Alexandra, quais são os desafios que vê para esta estratégia, tendo em conta a nossa realidade? Tendo em conta a nossa realidade, eu acredito que o principal desafio está na mudança de mentalidade, porque a partir do momento em que os cidadãos tomam um outro pensamento ou passam como eu diria, a apoiar as questões ambientais e não somente criticar e achar que isso é coisa de frescura, que ninguém deve se preocupar com isso, as coisas já irão tomar uma outra vertente, porque
se nós tomarmos consciência de que tudo o que nós fizermos, nós mesmos iremos sofrer com tudo o que nós fizermos, então aí sim as pessoas poderão tomar uma outra visão quanto a essa questão. Professor Zidane, que desafios o ENEA tem, a estratégia nacional, tendo em conta o nosso contexto angolano? Olha, eu acredito que realmente o maior desafio que a implementação do INE pode encontrar aqui em Angola é justamente a resistência por parte da sociedade. Nós em Angola temos o hábito de negligenciar certos comportamentos novos com o dito isto é Angola. Aquilo que todos nós, durante o ensino primário, por certa altura, tivemos contato com matérias ligadas minimamente ao ambiente. Aprendemos a colocar o lixo no lixo, a não poluir, dentro de casa e fora. E são coisas que nós aprendemos em criança, mas ao longo do tempo muitos foram perdendo. Então, hoje, quando você tenta chamar a atenção a um adulto sobre uma questão de poluição ou qualquer outro impacto ambiental, eles dizem, isto é Angola, o país já está assim. É importante referir que a educação ambiental é um dos princípios mais importantes das liberdades do ambiente, descrito no artigo 4, na linha A, da importância de todo cidadão ter o direito e o dever de receber educação ambiental de qualidade, com forma de colaborar na preservação e conservação do ambiente. Ok. O professor Zidane falou de algo interessante, né? A perca de cidadania ambiental. O que achas que a estratégia nacional traz que poderá ajudar a recuperar essa cidadania ambiental, professor Zidane? Mas uma coisa que eu achei muito interessante no documento é a maneira como ele engloba não simplesmente o ensino formal, só nas escolas, mas considera todos os organismos sociais, compreendendo também empresas públicas quanto privadas. Porque nós, quando falamos de educação, que é a maior parte, e estás lá em casa, eu falo logo na escola. Nós precisamos considerar que nós temos adultos que precisam ser reeducados nas empresas, nas ruas, nas famílias. E o NEA traz essa estratégia também de implementação de medidas dentro das organizações. Acho isso extremamente importante. Ok. Professora Cássia, do seu ponto de vista, quais são os desafios que essa estratégia tem, tendo em conta o nosso contexto angolano? Como meus colegas já acabaram de dizer, eu acho que, primeiro, a mentalidade, a falta de conhecimento sobre as questões ambientais, as crenças, as pessoas, ou o angolano em geral, tem muitas crenças. Né? As pessoas acreditam que Angola já está estragada e que não há nada que se possa fazer, que não vai mudar. Mas, por mais que eu acho que a minha atitude é uma gota no oceano, sem a minha gota, esse oceano é bem menor. Então, tudo passa pela mudança da mentalidade, das crenças, tentar reeducar a nossa mente. Então, tendo em conta os vossos desafios, acham que foi uma boa escolha, um dos eixos, a cidadania ambiental? Certamente é fundamental uma sociedade composta de cidadãos e nós precisamos atacar o indivíduo para formar o coletivo. Então, a estratégia do NEA de considerar cada cidadão como uma gota no oceano, capacitar e educar cada cidadão de forma que este não vai influenciar o seu meio, certamente é necessário. Porque podemos, não é? Para além da cidadania ambiental, o que a cidadania nos pede? Leva o cidadão a ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Agora, se as pessoas, no âmbito geral, tivessem conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres, sobre as questões ambientais, olha que nós não estaríamos a enfrentar muitos problemas que nós temos hoje. Então, assim como foi descrito no documento, a cidadania ambiental é mesmo o primeiro eixo que deve ser trabalhado para que sejam cumpridos os objetivos que o INEA nos apresenta. A consciência ambiental. E para a aplicação da cidadania, para que a cidadania ambiental seja movida, emancipada, transmitida para as pessoas, não é? É necessário a utilização de 3 fatores principais para a educação. Ok. Estamos a falar da educação formal, a não formal e a educação informal. Permitam-me abordar um pouquinho sobre esses 3 pilares. A formal é aquela que já é do nosso domínio, que vai fazer parte do nosso currículo, cujo objetivo também é da estratégia. A estratégia também prevê isso. Certo. Não é? A informal já é aquelas que nós podemos utilizar pelo exemplo da Eco-Angola. A Eco-Angola já forma pessoas, já muda a mentalidade. Estamos a falar da educação não formal.
E a informal é aquela, não é, que nós vimos a partir de panfletos, palestras, workshops, questões que hoje, não é, já são muito abordadas, já contribuem muito para a melhoria das questões ambientais e é uma mais-valia. Graças a Deus a estratégia prevê o trabalho, não é, a estratégia a partir do Departamento de Gestão Ambiental, não é, prevê trabalhar com todos esses setores, não é, daqueles que educam de forma formal, de forma informal e de forma não formal. Mas agora é ver quais são os educadores desses três setores que efetivamente vão contribuir para a realização da estratégia. São 28 anos que a estratégia, não é, são 28 anos para que a estratégia, para que os objetivos da estratégia sejam cumpridos e nós precisamos de pessoas que já estão ligadas à área e pessoas que estão voltadas à área no sentido de fazer acontecer, de fazer mudanças. E uma coisa que é importante pensar, na Constituição da República, no artigo 19, que fala sobre o cidadão ambiente, define que todo cidadão tem o direito a viver num ambiente sadio e não poluído, bem como o dever de o conservar e proteger. Muitas vezes as pessoas querem olhar apenas para a primeira parte, a questão de que tem o direito a esse ambiente. Mas que nós temos o dever, a obrigação moral de contribuir para a preservação deste mesmo ambiente. Falando do papel do cidadão, como vocês avaliam o nosso consumismo do angolano? Olha, o angolano Também é um dos eixos. é uma questão. O angolano é não vaidoso. Ok. O angolano também é vaidoso e, portanto, consumista. Nós consumimos, às vezes, até aquilo que não é necessário. E o maior problema gera-se no descarte daquilo que nós consumimos. Porque se eu consumo, ainda que de maneira consciente, mas não sei dar um destino correto aos resíduos, às caixas, aguistados, isso vai acabar por gerar uma outra problemática. Além da promoção do consumo consciente, sustentável, com o eixo número 2 que estamos aqui a debater, também é necessária a promoção de uma consciência de reutilização e manuseamento de resíduos. Ok. E acho que há uma necessidade de nós reduzir o consumo, passar a adotar medidas de reutilização e de reciclagem. Mas, embora o nosso país não tenha condições criadas para desenvolver essas atividades, mas se cada um de nós começar já a adotar esses critérios, já será um passo em frente, né? Porque se esperarmos sempre que se criem as condições, não vamos chegar lá também, então. Hoje em dia já se faz a reutilização das garrafas PET, já sei que fazem peso de alguns metais, que é para a sua valorização. Então, se fizéssemos isso em casa, por exemplo, seria até um ponto em que usaríamos como motivação para aqueles que têm as condições financeiras baixas, se juntarem a uma certa quantidade de resíduos, eles conseguem reaproveitar aquilo, ou seja, vender, acho que funciona assim, não sei muito bem como é que funciona, mas eles vendem e recebem um certo valor pelo peso daquele resíduo que eles conseguirem. Então isso já é uma mais-valia, igualmente para os estados resíduos que não são valorizados. Sim, eu estive presente na Conferência Nacional de Resíduos e houve uma altura em que apresentaram-se projetos de empreendedores que trabalham com resíduos. E eu fiquei admirado porque havia uma senhora que ela trabalha com a questão de resíduos, ela tem uma renda mensal de 19 milhões. Isso é com resíduos. Então, hoje já é possível você fazer dinheiro com resíduos. Aquilo que era considerado lixo, inútil, você pode pegar naquilo e transformar em renda. É uma coisa que está a atenção. Para além da senhora Luísa Angola, que o colega mencionou agora, também havia outros exemplos positivos. Por exemplo, falar agora da comunidade de juntar uma certa quantidade de resíduos e dar um destino que garanta renda para as famílias. Então há um projeto, não é, do género, minimamente que traduz o que diz. As pessoas selecionam o resíduo e vão trocando por alimentos. Ok, interessante. Isso acaba dando valor aos resíduos. E conseguimos notar que de alguma forma há uma sinergia entre esses três eixos, né? Mas agora surge uma pergunta: quais são os possíveis impedimentos para a implementação dessa estratégia nacional? Meus caros, começando pela professora Cássia. A meu ver, minha opinião muito pessoal, espero não ferir sensibilidades. Eu acho que o principal impedimento
tendo em conta a nossa realidade e a estratégia em si, mas que seria a criação de boas métricas para a monitorização e avaliação da estratégia. E olhando um bocadinho para o tempo, né? Agora acabou de dizer, são 28 anos, de 2022 a 2050. Eu acho que é muito tempo. Porque no nosso meio as coisas mudam com muita facilidade. É necessário sempre reavaliar, repensar. Então, 28 anos é muito tempo. Eu acho que se devia, pelo menos, rever a cada 10 anos para se adequar à sociedade. Porque a sociedade, né, evolui, está sempre em mudança. Então, Salvo a erro, criação de boas métricas seria um impedimento ter em conta a nossa estratégia de salvo erro, a estratégia também prevê nos seus objetivos a monitorização da própria estratégia nesse período. Mas me refiro à melhor forma de monitorização. Implementar boas métricas para efetuar a monitorização. Será que serão criadas Estratégias viáveis. exatamente? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Tendo contato com o documento, nós vamos poder notar, não é, que de fato refletem a nossa realidade. Quais são as Não estratégias? disse que não. Eu estou a referir mesmo. Por exemplo, a estratégia prevê incluir os cidadãos. Sim. Quem vai monitorar? Quem vai garantir que o cidadão está a ser incluído na gestão ambiental, Bom, na educação ambiental, Que estratégias são? na mudança de pensamento? a melhor forma de identificar, não é, ou mensurar o envolvimento das pessoas é a partir do feedback, não é, salvo eu, a partir do feedback. Então, quando nós vamos instruir o cidadão para as questões ambientais, nós efetivamente vamos ter feedbacks positivos. A cidadania ambiental não é uma cidadania que nos leva a atividades de arruaça, não. A cidadania ambiental vai nos levar à reflexão e à mudança de comportamento. Nós vamos poder notar a nossa monitorização, a nossa avaliação da estratégia poderá ser denotada através do surgimento de novos projetos. Esse projeto, nós estamos no projeto Eco Angola, Eco Educando, mas hoje já estamos a falar da estratégia nacional. Já posso afirmar que é o impacto positivo da estratégia. Mas a pergunta é: Levar as sociedades, os diferentes estados das sociedades à reflexão. Estamos num bom caminho? Creio que sim. por exemplo, noto que pela explanação da professora da Cássia, ela gostaria que tivesse taxado na estratégia algumas metodologias de controle e periodicidade. Será que há? Viu alguma? Não há isso descrito na estratégia. Por quê? Justifica-se. Por quê? Porque a estratégia é ampla. Em alguns momentos a estratégia vai ser direcionada pelo governador ou administrador da zona. Então, para esse setor, para esta área, a mensuração poderá ser diferente. Mas, claro, deverá no final resumir numa monitorização bruta, devidamente elaborada para apresentar na sociedade o que é que se conseguiu nesse tempo. Eu entendo o porquê do Executivo ter aberto essa linha de tempo, né? Uma questão de vamos ver, vamos implementando aos poucos, né? Porque nós temos muitos problemas. Principal, por exemplo, o analfabetismo, né? Então, se eu não sei o básico, se tu vies com uma coisa nova, que eu agora tenho de separar o lixo, eu não vou entender. Então, esse tempo é para dar tempo às pessoas para irem se habituando. Eu entendo essa questão. Mas eu me pergunto como é que será a monitorização, como é que será a inserção, quais são as áreas que vão ser atacadas. Eu acho bem interessante o ponto da Cássia e que o Lucas perguntou acerca de estratégias e temas. Na seção 4 do documento fala-se de metas, prevê-se metas muito ambiciosas. Sim. A primeira meta prevê-se que 80% da população até 2050 tenha domínio básico de matéria ambiental. Exato. 80% da população. Considerando os níveis de educação no nosso país, uma meta bastante Muito ambiciosa ambiciosa. também. Será que é realista? A meu ver, não. Olha,
Mas eu acredito Força. que sim, porque são de 28 a 29 anos. E eu penso que, e analisando, né, acho que todo mundo já deve ter feito essa análise. A educação ambiental não foi criada em 2022, ou não começou a ser implementada em 2022. Muito antes de ser implementada, eu diria até que este projeto da ENEA, né? Sim, é a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental. Sim, a ENEA. ENEA. Pode dizer apenas estratégia. A Estratégia Nacional. Eu diria que, de forma oficial, ela passou a ser implementada no período de 2022, que perdurará até o 2050. Mas antes disso já se fazia educação ambiental, tanto que a Estratégia Nacional mesmo do Ambiente também já veio apoiar essas questões, no sentido em que hoje já temos instituições com os cursos de engenharia ambiental ou das áreas voltadas ao ambiente. Então, não é uma novidade. Agora, a estratégia vai ajudar a abranger um maior número de cidadãos, a fazer um melhor engajamento. Então, como há muito tempo, eu acredito que irá sim alcançar. Pode até não ser, se calhar, o valor que eles estipularam, que é de 80%, mas quem sabe os 65% e 60%, e há necessidade também de acreditar na mudança. Não? Vejam só, meus caros, por exemplo, o nosso país está com quase 30 milhões de habitantes. Nestes 30 milhões, quantos deles são alfabetizados? Temos que tentar mensurar as estratégias e as metas. Boa questão. Boa questão. É possível alcançar, mesmo para os não alfabetizados. A educação ambiental deve ser olhada para o que a pessoa faz. As pessoas não alfabetizadas têm alguma profissão, desenvolvem alguma atividade. É neste âmbito que nós vamos educar. Ok. Mas agora, voltando para a visualização dos resultados, não acham que seria muito mais viável se no decorrer da estratégia o Estado criasse metodologias de poder monitorar e avaliar e tempo? Porque só termos, por exemplo, a meta é 80%, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é que temos? Será que faltando isso não irá condicionar o atingir dessas metas? Eu estou confiante que a Direção Nacional para a Educação Ambiental, não é, vai nos apresentar esses dados paulatinamente. Estou confiante. A direção é nova, creio que não tem ainda um ano de atuação. Cerca de 2 meses. Cerca de 2 meses. Né? Então, é essa a questão. Por isso que eu falei a princípio dos recursos humanos e materiais. Essa direção que tem como principal força de trabalho, linha de trabalho, a implementação da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, tem recursos humanos e materiais necessários. Essa sim seria a questão. Porque na falta desses recursos, aí sim nós não vamos conseguir alcançar as metas estipuladas, não vamos conseguir nem alcançar os objetivos. Certo. Segundo a estratégia, a Direção Nacional não irá trabalhar sozinha. Ela irá trabalhar com já existentes. Mas vamos ser sinceros, até agora nós não temos nosso plano curricular Educação Ambiental. E não temos sentido propriamente. Acham que com a Direção Nacional e as instituições antigas será suficiente para atingir mesmo essas metas? Eu acredito que é possível, sim, porque o Lucas muito bem disse. Nós antes não tínhamos um órgão do Estado que visasse de forma específica para essa questão, porque já é diferente. Uma vez cheguei na competência da Direção Nacional, que vai trabalhar para a implementação dessa estratégia, considerando todos os fatores que vão influenciar os recursos, tanto infraestruturas como capital humano, para a implementação desses objetivos, creio que sim, é possível, porque temos pessoas competentes e que têm a responsabilidade de fazer o que isto avance. Okay. Para além da própria direção, nós também conhecemos o primeiro eixo, que é a cidadania ambiental. Certo. Todos nós somos agentes da mudança. Não vamos simplesmente olhar para a direção. Todos nós somos agentes da mudança. E já há vários outros projetos. É mais viável se a estratégia nacional, como também tem que trabalhar com o Ministério das Novas Tecnologias, Informação e Educação, Ciência e Tecnologia, sim. Todos. É mais viável que a direção consiga, não é? Por exemplo, um período de 5 minutos de publicidade para as questões ambientais.
mas não seja publicidade vinda da direção. Essas publicidades, por exemplo, seriam das associações, Boa. das ONGs. Certo. Seriam de todos aqueles que têm um projeto voltado para as questões ambientais, simplesmente disponibilizarem e publicitar. Seria, primeiro, uma área para a educação informal, não é, ou não formal. Seria uma área para a publicitação de projetos e mobilização da sociedade. Levaria o cidadão a exercer o seu dever ou direito de participação. Então, é sobre esse âmbito que nós vamos avaliar. Não vamos simplesmente pensar nos órgãos centrais. Nós somos agentes da mudança. Nós devemos fazer alguma coisa. Nós só precisamos, não é, que é um dos objetivos da estratégia, que as instituições dialoguem com a população. E Eu acredito indo que neste ponto mesmo. mesmo nós sendo agentes da mudança, há necessidade de se criar infraestruturas ou meios financeiros, técnicos e até mesmo humanos, que é para dar resposta a essa situação. Porque se assim não for, será como se estivéssemos só a defender causas e depois não termos com que Entendeu? sim, com que andar, porque nós precisamos de meio que é para nos sustentar, então sem esses meios não será possível. A estratégia, sim. Fazendo subsídio aos meus colegas, vamos tentar levar para o contexto de educação. É verdade que nós já devíamos, por exemplo, ter a cadeira ou a disciplina de Educação digital. educação digital. Estamos muito atrasados nesse quesito. Tudo bem. Isso não vai ser implementado de uma hora para outra, porque nós precisamos de feedback do Ministério da Educação, por exemplo. Então, falou-se sobre isso numa das formações do ECO e o meu formador Lucas, deu uma solução, ou apresentou, né, um meio de se conseguir chegar lá. Por que é que todos os professores, né, não tiram 10 minutos da sua aula para falar sobre educação ambiental? Já que não temos a cadeira, né, eu como professora de língua portuguesa, tu professor de matemática ou biologia, podemos muito bem ter 10 minutos do nosso tempo e falar sobre educação ambiental, gestão de resíduos, consciência ambiental, o impacto que as nossas ações têm causado no ambiente. Acho que seria também uma solução. Até porque isso. nós temos a cadeira de estudo do meio e nada E não, se fala eu já vi eu já vi. Isto é algo bem possível, uma vez que o ambiente é um assunto transversal a várias ciências, então, seja matemática, seja geografia, Podemos seja enquadrar o em nível de qualquer ensino mais uma. primário, é possível você enquadrar questões ambientais a partir da temática da aula. Então, mas aqui pedimos, não é necessário que o professor seja um cidadão ambientalmente Esclarecido. Seja Exatamente. Então capacitado, vamos engajado. estudar, né, ou vamos atacar os professores, os agentes de informação e não só. Vamos formá-los para que tenham uma consciência ambiental para transmitir. Porque a criança, pelo menos, né, aprende com exemplo. E uma criança que sabe, vai chegar em casa, papá, a garrafa não é aqui. Tens de separar o lixo, papá. Há uma senhora, por exemplo, que recolhe. Então vamos juntar e vamos dar aquela senhora. Então, toda a educação deve começar pela base, né? É muito Exatamente. mais fácil É do pequenino que se trabalhar com crianças essas questões do que com os adultos. já são. E será que esta estratégia há alguma parte que indica que poderá ter desenvolvimento na educação de crianças? A estratégia prevê a inclusão da disciplina de educação ambiental em todos os níveis de ensino, considerando o ensino primário, até o que temos no país que é o ensino superior. Então, sim, a estratégia prevê este casamento entre a educação ambiental a partir mesmo do ensino primário. Mas mais importante do que termos na teoria, como já disse, é preciso capacitar as pessoas. É necessário infraestrutura, é necessário recursos materiais e capital humano. Temos professores que certamente têm capacidade didática, têm um conhecimento leigo sobre o ambiente. A estratégia deve prever capacitar esses professores para transmitir aquilo que eles aprendem aos seus estudantes, naturalmente desde a base, porque é muito mais fácil você ensinar uma criança a chegar a um adulto e dizer, olha, não coloque o lixo aqui, porque tal. Ele já faz isso há 15, 10 anos e nunca se viu prejuízo direto, nem sofre alguma sanção. Certo. A estratégia realmente prevê, sim, a inclusão em todos os níveis do ensino.
Vocês acabaram de responder a pergunta de uma nossa internauta, que é a Daniela Mateus. Ela perguntou se há algum plano desenvolvido para nossas crianças sobre educação ambiental. E é bem interessante. No vosso ponto de vista, como tem visto o Ecoeducando nessa vertente? Como avaliam o projeto Ecoeducando face às metas e aos objetivos da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental? Eu vejo que é uma mais-valia, visto que o projeto vem, ele recebe muitos professores que são do sistema de ensino de base, na sua maioria, porque todos nós que aqui estamos também fizemos, alguns fizeram, outros ainda fazem parte do projeto Ecoeducando. Então, os professores que participaram, eles são os que receberam e receberão novos conhecimentos ou conhecimentos em matéria de ambiente e levarão para os mais novos. Então, assim sendo, já é um passo à frente, né, que o Ecoeducando, que o projeto dá nesse quesito, porque se eles não têm a educação, a disciplina ou as cadeiras de educação ambiental, mas os professores ainda assim apoiam essas causas participando em projetos como esse, então é um projeto ambicioso, é uma maravilha. Eu quero, com o Educando, estão de parabéns. Realmente, parabéns. Pensar em um projeto dessa dimensão, porque quando fala de educação, pensa-se logo nas crianças. Educar as crianças, mas quem educa as crianças? Os professores. E será que os professores estão capacitados para essas crianças nesse sentido? Então, é colocado pensar no instante, em capacitar pessoas para ensinar as crianças. Como disse, o futuro faz-se hoje e com as crianças. Então, é algo, um pensamento acima daquilo que se esperava e os projetos estão a andar muito bem. Ok. Quando eu falava das ONGs que já trabalham nesse sentido, eu me referia a Ecoeducando. É olhar para a estratégia, é olhar o Gabinete Nacional para a Educação Ambiental, tem que olhar para este projeto, não é? E mensurar como é que esse projeto pode ser abrangido nessa estratégia. Correto. Qual é a experiência desses formadores e dos formandos para que algumas das metas, alguns dos objetivos da estratégia sejam cumpridos, não é? Será um exercício da direção ter que investigar quais são as ONGs, quais são as pessoas que já estão a fazer projetos para educar as pessoas, projetos para mudar a consciência, projetos para mobilizar as pessoas. Nós temos o projeto da Ecoeducando, temos também o projeto que nasceu em Malásia, Olimpíadas Ambientais, não é? É um projeto, embora que é ainda para as universidades, mas esse projeto, usado como exemplo, pode ser alargado para os vários outros estratos, não é? Para as empresas. Dizia a presidente da Agência Nacional do Resíduos, uma instituição que se preze é uma instituição que tem também de questões ambientais. Correto. Então, é sobre essas vertentes que nós vamos olhar. Os exemplos que essas ONGs já têm nos dado. O exemplo da Eco Angola, do Ecoeducando, para a efetivação de algumas das metas que estão patentes na estratégia. Ok, então nós vimos que os principais desafios que temos para poder aplicar esta estratégia são escassez de recursos humanos. Então, vocês sugerem que capacite-se mais. Sim. Vocês sugerem também que o gabinete consiga identificar parceiros e viram que o tempo de implementação até que é viável, mas precisa-se ter avaliações periódicas, mensuração se ele está a ser realmente atingido. Mas agora eu queria que pudéssemos analisar de uma outra visão, né? Com uma visão menos crítica e querer ver esperanças do passo futuro. Queremos analisar agora as perspectivas que podemos esperar dessa estratégia. Eu faço aqui a vocês uma pergunta, né? O que é que realmente podemos esperar desta estratégia nacional para a educação ambiental? Eu prefiro ser positiva. Ok? Eu prefiro encarar como algo que dará certo, que dará frutos. Então, eu acho que podemos e devemos esperar o melhor desde que nós sejamos agentes da mudança. Se o exemplo parta de nós, que nós sejamos as pessoas que dão o exemplo, que mostram o caminho às pessoas. Eu acho que é possível sim. Eu avalio da mesma forma. Existe muita maneira de comparar o nosso país a outros países em termos de avanços ambientais. Mas precisamos olhar para a nossa realidade.
O fato de hoje nós termos uma direção nacional para a educação ambiental, temos uma agência nacional de resíduos, temos projetos como o Ecoeducando Andar, já demonstra que está a haver progresso. Ao se preocupar-se, mas um progresso está a acontecer. E no documento nós temos metas que são possíveis. Há algumas estratégias claras, tá? Ainda exige muito trabalho, exige regulamentação e mensuração dessa estratégia daquilo que se vai fazer, mas é possível, o tempo é possível, desde que haja pessoas motivadas e capazes, realmente pode avançar até o objetivo principal. Ok. Eu acredito que o que eu espero, né, é que se alcance o máximo de cidadãos possíveis, porque se assim for, nós vamos adotar medidas sustentáveis e vamos cuidar mais do ambiente. Então, pelo tempo em que se deu, então, é possível, sim. Eu também tenho expectativas de que haverá mudança. Tendo em conta o nível de saneamento que temos aqui no nosso país, né, que é um dos principais problemas que acaba afligindo com a malária, por causa da morte em Angola, acham que no final da estratégia conseguiremos atingir esse eixo, que é o saneamento? Eu acredito que sim, porque se os 80% dos cidadãos adotarem, né, ou receberem verdadeiramente essa estratégia, será sim possível diminuir, ou quem sabe até, né, se também se criar-se novas infraestruturas que dão resposta às questões de saneamento básico, mas se nós mudarmos as nossas atitudes e fora as atitudes, né, também precisamos que também as infraestruturas e os outros ministérios também estejam alinhados conosco, então acho que será assim possível. No caso, no meu caso, deixa-me só. Não sei, no meu tempo, as pessoas diziam que urinava-se na via pública porque não haviam balneários públicos. Certo. Então, acho que foi nos anos 2010, por aí, começou-se a implementar balneários públicos. E as pessoas vandalizavam os balneários públicos. E então percebi que o problema não era a falta de balneários, Consciência ambiental. a consciência ambiental. Porque as pessoas acham que não vai fazer mal porque todo mundo faz. Mas se eu deixar de fazer, é alguma coisa que vai mudar, é alguma coisa que vai mostrar ou que vai mudar a mentalidade de uma outra pessoa. Então, a questão do saneamento básico não é só responsabilidade do governo, não é só responsabilidade da igreja, como as pessoas dizem, mas é uma responsabilidade nossa. Nós devemos saber que tudo que nós fazemos tem consequência. Havia, por exemplo, não sei se vocês viram, chegaram a ver, não sei qual é o nome do programa, mas era o Papangulo Chico Cachico. Sim. Sim, e eles falavam muito sobre isso, né? E eu acho que esse tipo de programa, desse formato, devia continuar, devia haver muito mais para mudar a mentalidade das pessoas, porque é uma forma de alcançar todo mundo, que nem todos vão conseguir ter acesso à educação ambiental na escola. Então, tendo programas que falem sobre isso, vai ser realmente uma maravilha. Temos aqui uma pergunta, desculpem, de uma interlocutora no Instagram, que é a Belmira dos Santos. Ela quer saber quais são os princípios básicos ambientais que geram a cidadania ambiental no indivíduo. Os princípios básicos ambientais que geram a cidadania ambiental no indivíduo. Saber que tem direitos e tem deveres. Estes dois princípios vão gerar a cidadania ambiental no indivíduo. O indivíduo que sabe que tem direitos vai velar pelos seus direitos. O que sabe que tem os deveres vai cumprir os seus deveres. Há uma música muito popular que é o mongolê, que mongolê na fadiga mongolê. Mongolê, mongolê, alguma coisa assim. Mas na vertente ambiental, o mongolê tem que fatigar o mongolê. Porque o ruído que tu fazes na tua casa impacta sobre a minha saúde. Pressão sonora, certo. Os efluentes que tu fazes a descarga incorretamente impactam sobre a minha saúde. Pode não impactar sobre a minha saúde, mas vai impactar sobre a saúde do meu filho, sobre a saúde do meu vizinho, sobre a saúde do meu irmão. Então, é sobre essas vertentes. A própria estratégia também prevê, não é, a criação de um fórum meio para que sejam feitas denúncias. Okay. É necessário isso. É necessário isso. Responsabilizar os infratores.
nós temos a política do poluidor-pagador, Certo. que infelizmente não é se efetiva, não podemos, não dá para não é publicidade, não é publicidade, mas deveria ser publicitado, porque eu ao ver que o Zidane foi multado, foi responsabilizado por um dano ambiental, algo que eu pratico, eu começo a reduzir. Certo. Eu começo a procurar soluções para que não recaia na mesma condição que o Zidane. Até porque estamos conhecendo como é que é? As poluições? Não, as multas ambientais são as multas mais caras que existem. Certo. Então, é sobre essa vertente. Estes são os princípios que vão nos ajudar a responder essas questões. E há uma questão. As pessoas precisam ter consciência dos impactos das ações contra si mesmas. Ok. As pessoas não percebem que se colocar lixo na rua, se deitar a água no chão, elas não percebem como é que isso vai voltar para si através de uma malária, de um paludismo. Então, quando nós educamos as pessoas, compreender que os problemas que elas têm atualmente de saneamento são gerados por elas mesmas, elas pensam 10 vezes antes de cometer uma ação dessas. Se eu dizer ao Lopes, o lixo que você coloca na rua ou a água que você coloca na rua vai chamar vetores, vai chamar mosquitos, moscas, e vão para a tua casa a acabar por condicionar o mesmo malária. Nós vamos pensar 2 vezes antes de voltar a cometer aquela ação. Então, precisamos falar da questão prática e dos impactos negativos. Nós podemos romantizar e dizer que preservar, conservar, mas as pessoas têm consciência dos erros que elas cometem, e como isso acaba por voltar para elas com prejuízo, naturalmente. E agora, no que o meu colega tinha dito, Pedro, há necessidade de que haja alguns exemplos. Sim. Porque se alguns forem responsabilizados e as pessoas tiverem noção de as pessoas foram responsabilizadas porque cometeram este erro, fizeram tal coisa, aí sim acho que ajudaria na mudança da atitude dos cidadãos. Uma coisa que pesa muito agora é o bolso. É isso que eu queria. Sim. Nós temos políticas, mas políticas que muitas vezes não são Aplicáveis. aplicadas e normatizadas. Por exemplo, vai-se dizer que o princípio de perdão-pagador. Você cometeu, você paga. Quanto é que vai pagar? Quem vai monitorizar, quem vai acompanhar este processo de pagamento? Então, precisa haver uma regularização, um monitoramento dos princípios do mundo. E também é preciso desmistificar quem é o poluidor-pagador. Certo. Muitas vezes não é Clarifica quem é. não é simplesmente aquele que polui. Certo. Por exemplo, o cidade me fornece algum produto e eu poluo. Esse documento prevê que o cidadão também seja corresponsabilizado. Ok. Então essas questões devem ser desmistificadas, essas questões devem ser, bem apresentadas às pessoas para que as pessoas tenham domínio. A responsabilização de um poluidor, o que é que pode gerar? A economia circular. Correto. Falando da economia circular, nós também temos que passar às outras pessoas que os resíduos geram lucro. Eles valorizam muito o seu bolso, tal como o Zidane falou. Então nós podemos mostrar às pessoas que as garrafas que eles descartam ou são dinheiro mesmo. E eles podem utilizar para produzir coisas muito mais caras, não acho? Sim. Tenho mais aqui uma questão, novamente da Daniela Mateus. Ela diz o seguinte: como o nosso país, em termos de sustentabilidade ambiental, como o nosso país, em termos de sustentabilidade ambiental e em preservação ambiental, acho que como está, é o que faltava, né? Como está o nosso país em termos de sustentabilidade ambiental e preservação ambiental? E gostaria de responder a Daniela. Ela tem mais uma pergunta. Vamos ver as duas e depois ver se você A outra é: sabendo que o meio ambiente influencia 50% da qualidade de vida humana, saúde pública, está diretamente ligado ao estado do nosso ambiente. A pergunta é: está diretamente ligado ao estado do nosso ambiente? A questão é a correlação. Volto a ler. Sabendo que o meio ambiente influencia 50% na qualidade de vida humana, será que a nossa má qualidade de vida, assim é que está correto, está diretamente ligada ao estado do nosso ambiente? Claro que sim, porque é um exemplo que eu costumo dar, que eu costumo às vezes dar.
O ambiente é que nem a nossa casa, né? Ninguém gosta de viver num sítio sujo, porque se a nossa casa estiver suja e, por consequência, né, virem alguns insetos ou alguns vetores que transmitam doenças, quem será lesado são as próprias pessoas que vivem dentro dessa casa. Então, é que nem no ambiente. A qualidade do ambiente, se ela for negativa, ou seja, se esse ambiente não for saudável, ele for um ambiente poluído, querem questões de ar, água, solo, ingestão de resíduos, entre outras questões. Então, consequentemente, também afetará a nossa saúde, ou tem consequência na saúde pública. As pessoas pensam que o africano, o angolano, não polui assim tanto. Nós não poluímos assim tanto, né? Quem polui são as grandes potências. Mas isso não é bem assim. Tudo bem que nós estamos a sofrer os impactos causados pela poluição das grandes potências, mas nós também estamos a consumir demasiado. Certo. E temos que lembrar que o nosso planeta não é isolado. A nossa poluição, mas a poluição dele gera maior dano ambiental. E nós podemos também responder à pergunta dela por olhar para a doença que mais aflige a nossa sociedade. É a malária. Então já acabamos vendo que o nosso ambiente não está nas melhores condições. Né? Porque é só analisar, grande parte das doenças que afligem os angolanos é por falta de saneamento básico. Exatamente. Temos a contaminação da água que nós consumimos muitas das vezes é imprópria, aquilo que consumimos como alimentos por causa do sol, para caminhar, acaba por ser sempre ter uma vertente ambiental muito presente. E olhando para as perspectivas, acham que essa estratégia poderá ajudar a moderar esse consumismo que o angolano tem estado a desenvolver nesses últimos anos? Eu acredito muito na necessidade de políticas eficientes e claras. Ok. Então estás a querer dizer que essa política não é muito clara? Não, deixa-me terminar. Ok. Eu falo isso porque as pessoas bem disseram, o angolano é vaidoso, gosta de comprar. E o que pesa é o bolso. Ok. Vamos supor, acho que faz uns 2, 3 meses que eu tive uma conversinha conexão sobre a questão dos sacos plásticos. Eu pessoalmente procuro usar o menos plástico possível. Porque eu sei que eu vou para a loja, vou comprar um saco de plástico ou 3, só que depois vão parar para o lixo, então vai parar para o mar, eu faço disso. Mas se houvessem políticas maiores que regularizem o uso do plástico, você vai para o supermercado e em vez de saco de plástico te vendem um saco de pano e você vai usar vezes e vezes sem conta. Isso realmente é diminuir no uso de sacos plásticos. Ou que pelo menos fossem reutilizáveis. Eu acho, corrijam-me se estiver errado, eu acho que a Chocolate é o único supermercado que usa sacos reutilizáveis. Acho que não há outro supermercado que faça uso. Então, se pudermos reduzir ou pelo menos implementar em todos os supermercados sacos reutilizáveis. Exato, e a Cássia mencionou essa questão da Shoprite. Durante o encerramento da conferência sobre resíduos, mencionou-se também, de forma muito leve, assim, uma confrontação muito presente nisso, mas essa questão entre uma parceria da Shoprite sobre a maior produção de sacos reutilizáveis e a geração de plástico. Isso está sendo implementado a nível nacional, reduz de forma significativa. Porque o que mais problemas de Luanda são sacos plásticos e garrafas PET. Certo. Isso. Ainda nas perspectivas, vocês acabaram de mencionar instituições fora da área do Gabinete de Educação Ambiental. Então, acham que apenas essa estratégia não irá funcionar se os outros órgãos competentes também criarem leis? Para vocês, que outros órgãos competentes devem criar leis que poderão ter sinergias com essa estratégia nacional? O desejo da estratégia é o consumo. Certo. Consumo sustentável. Não estamos a falar do Ministério da Indústria e Comércio. Quais são as políticas desse Ministério quanto aos produtos que nós hoje consumimos e descartamos de forma incorreta? Certo. É sobre essas perspectivas, são esses elementos que vão nos ajudar. Eu falava também da necessidade de termos algum tempo para a publicitação de projetos e atividades ambientais. Ministério da Comunicação Social. É esse outro ministério que vai nos ajudar. Para a formalização da cadeira de educação ambiental,
nós teremos que ter o auxílio do Ministério da Educação. Educação. Ok, estes são os principais. E Ainda mais. acho que eu vou falar da parte mais pesada para que tenhamos recursos Finanças. Ok. para a efetivação desses projetos, para a efetivação dos objetivos da estratégia. Nós vamos mesmo precisar da presença do financiamento do Ministério das Finanças, de outras instituições, porque não é só o Ministério das Finanças que deve, não é? Sim. Libertar alguns valores. Outras instituições também devem apoiar certos projetos que têm como objetivo a educação ambiental, a mudança de consciência, a indução à cidadania ambiental, ao consumo sustentável e o saneamento ambiental. Acredito que também o nosso governo, né, deveria estabelecer algumas parcerias com algumas instituições internacionais. Correto. Porque, principalmente se forem as grandes potências, né, aqueles que têm um outro tratamento em questão de ambiente, então eles vão passar para nós a experiência deles, porque é aquilo que se diz. Todo o começo é complicado, é difícil. E até as grandes potências, quando começaram nesse processo de melhoria do ambiente e das suas condições em si, não foi fácil. Então, há necessidade também, né, que aqui comece dessa forma. Então, fazendo umas parcerias com algumas dessas instituições, teremos tanto financiamento como até mesmo formação. Exato. Como você disse, está sempre no artigo 4 da Legislação do Ambiente, no princípio da cooperação internacional. Deve haver entre os países mais experientes, menos experientes, uma troca de capital humano, de conhecimento e até mesmo, quando necessário, de poder financeiro. E tão importante quanto isso, mesmo no nosso país, é necessário que haja um casamento entre as instituições públicas e privadas. Porque a responsabilidade ambiental não é só do Estado, é minha enquanto cidadão, também enquanto empreendedor, enquanto um agente qualquer órgão nacional. Eu tenho responsabilidade de contribuir para a implementação e efetivação dessa estratégia. As empresas têm a responsabilidade social. Poderíamos aproveitar essa responsabilidade. E a estratégia obriga. Sim, é previsto. Sim, para que nos seus projetos sociais as questões ambientais sejam. Sim, os cuidados do que há um novo dever para que uma empresa seja considerada sustentável em educação ambiental. Tenho aqui algumas perguntas dos nossos interlocutores. Vou começar pela pergunta do Girafa Luscas. São perguntas bem longas. Diz assim: sabemos que a intervenção humana degrada a biosfera, afetando não apenas o homem, como também as outras formas de vida presentes nele. E o homem, baseado, por exemplo, no consumismo exagerado, degrada o ambiente de diferentes formas, como, por exemplo, a exploração excessiva de recursos. É uma pergunta que seguiu só um texto, né? A pergunta segue: que medidas surgem para preservar o ambiente? Que medidas sugerem para preservar o ambiente, tendo em conta a necessidade do consumo humano? O consumo humano, como eu bem disse, é uma necessidade que pode ser feito de maneira sustentável. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é, em termos de recursos, é a exploração dos recursos para satisfazer as minhas necessidades, sem colocar em perigo a continuidade dos mesmos para a geração futura. Nós atualmente não consumimos o necessário, consumimos o desejado. Eu não preciso todo ano ter o último iPhone. Eu não preciso de todo ano mudar de computador, ter tantas peças de roupa ou sapatos. Não preciso disso. Então é necessário, através da educação ambiental, conscientizar os cidadãos dos impactos que eles têm mesmo pelo poder de compra. Certo. Compramos mais, geramos mais resíduos, os resíduos vão parar para lugares errados e isso vai voltar. Ok. Acredito que para a nossa sociedade temos que transmitir algo que eu digo muito, né? Na verdade, não existe lixo, só temos resíduos que ainda não sabemos como reutilizar. Tenho aqui mais uma pergunta da Belmira dos Santos, deixa eu só vou ler. É a seguinte: é daquelas perguntas longas, como sempre. Onde é que está a pergunta? Qual deve ser a posição do cidadão ambiental mediante os problemas de saneamento básico que temos assistido na nossa sociedade? Ela continua: falo particularmente da poluição da Praia da Mabunda, local de venda de produtos alimentares.
e o aterro sanitário dos molevos, que praticamente tem vizinhança, com muitas residências e de fácil acesso à comunidade de Viana. Ela quer saber qual deve ser a posição do cidadão ambiental mediante estes problemas de saneamento básico. A posição do cidadão ambiental diante destes problemas deve ser de participação, não de crítica, vamos assim olhar. É possível o cidadão ambientalmente instruído utilizar algum projeto para contribuir para que a situação seja reduzida ou mitigada. Okay. Um cidadão ambientalmente instruído é um cidadão que não ia comprar um terreno junto ao aterro sanitário. Há falta de fiscalização, sim, mas eu aqui não vivo. Eu tenho filhos, eu tenho crianças. Não é? As minhas crianças vão ficar doentes. Tudo bem que é um aterro, um sítio controlado para depósito de resíduos, não é? Mas ainda assim, poderá vir a acontecer uma ou outra falha que poderá vir a impactar a minha família. E o mesmo se aplica ao mercado da Mabunda. Se eu for uma vendedora esclarecida, eu não vou poluir o meu local de trabalho. No mesmo local em que se comercializa comida. Bens alimentares. Se pudermos aplicar e esta estratégia for bem viável, poderemos ter cidadãos ambientalmente conscientes. Mas até lá, o que podemos fazer para mitigar essas situações, do vosso ponto de vista? Apresentar soluções. Ok. Dever de participação do cidadão é o que se pede. Este cidadão, sabes que está errado, o que é que tu dizes para melhorar? Sim. É essa a questão que nós devemos fazer aos cidadãos que hoje apontam o dedo. Porque isso é a cidadania ambiental. É o dever de participação, participar de forma cívica. É isso que nós devemos fazer para todos os problemas que um cidadão identificou, não é? Incluir mais 2 ou 3 com domínio da matéria e apresentar uma solução. Aí sim, diante de uma solução previamente elaborada e apresentada, mas não for possível esses cidadãos serem ouvidos, poderão ser tomadas outras medidas. Porque o poluidor e pagador, a responsabilização para danos ambientais não é só para as empresas. Também para pessoas individuais. Então, essas pessoas ambientalmente instruídas vão ter domínio disto. Okay. Até porque, salvo erro, há uma cota, não é, para as multas ambientais para quem faz a denúncia. Ok. É grande incentivo. Um incentivo desconhecido. É por isso que eu vou reforçar. O mongolê deve fatigar o mongolê quando sabe que o impacto será negativo e sobre a sua saúde, sobre a saúde da sua família. Lá no fundo ele não está a fatigar, está a ajudar toda a comunidade. Sim. Há mais uma pergunta aqui da Belmira. É a seguinte: uma vez que as instituições de ensino em Angola ainda não têm no plano curricular a educação ambiental, que facilitaria a expansão do conhecimento sobre educação ambiental e preservação ecológica, quais são os desafios da cidadania ambiental na nossa sociedade? Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós, que somos os que estamos ligados à área do ambiente, temos uma maior responsabilidade, porque perante aqueles que não têm noção nenhuma em matéria de ambiente, então nós temos a responsabilidade de fazer chegar o conhecimento que temos, independentemente de quão grandioso seja. Então, se nós passarmos também a instruir o nosso próximo, quer sejam vizinhos, amigos, até mesmo por meio de atitudes, ajudaria também nesse quesito. E sempre aproveitar os momentos em que estamos com crianças em casa, Certo. passar informações, conversar sobre isso. É algo que eu, por exemplo, gosto de fazer com os meus primos pequenos quando vão lá para casa. Perguntar então, o que é que, assim, tipo, em meio de brincadeira, Certo. o que é que dá para fazer com o plástico? O que é que serve o metal? Para perguntar para que serve o ambiente? Por que não podemos meter o lixo aí? Por que o lixo vai no balde? Então, se eles tiverem já essa consciência, se fizermos isso, acho que também já ajuda nesse sentido. Sim. E poderá? E uma coisa, as crianças são muito sensíveis a perceber questões ambientais. Uma adulto tem uma alta chance, mas se chega uma criança e diz: olha, o lixo que você coloca no chão vai parar ao mar e matar um peixe, a criança fica com aquilo na mente. Muito triste, sim. Vai ficar com aquilo na mente. Eu lembro quando eu era criança, tinha menos de 10 anos, havia um desenho Little Einstein. Explorando o mar. Eles falavam de questões ambientais. E eu gravo aquilo até hoje.
e que tem de apagar as luzes, quando tivesse um compartimento, tem de parar a água, porque isso teria tal impacto no ambiente. Então, se você levar estas questões às crianças e de uma maneira adequada dentro delas, mas tornando a questão bem real, ela precisa dar consequência da ação, ela vai levar aquilo a vida toda. Temos aqui mais um desafio para o Ministério da Comunicação Social, né? Por acaso, Elaborar conteúdos educacionais para as crianças, desenhos animados poderão ajudar as crianças. por acaso, nós já temos algo do gênero no canal, passa publicidade TVzinho. Há um boneco Zimbinho, não é? Ele nos passa e transmite muitas mensagens positivas para as crianças. E graças a Deus eles conseguiram no seu plano de mensagem, no seu plano de atuação, implementar algumas questões ambientais. Já uma vez por causa da minha sobrinha. Fazer Sim, podemos. Atacar a rádio, redes sociais, usar, por exemplo, figuras públicas, né? Já As estamos. figuras públicas dão cada marca do Copa, Sim, cervejas, podem também dar cada questões É uma ambientais. coisa mais dinâmica, mais interessante para a criança. Porque muitas delas, infelizmente, não têm esse interesse na TV e televisões, mas se você levar para a escola, leva um teatro, leva uma atuação, leva uma música, algo mais dinâmico e interativo, principalmente, para que ela tenha esse contato com o que estiver aí a acontecer, leva dinâmico. E algo até que eu aprendi na época do caso é que uma maneira de motivar as crianças é nas brincadeiras, porque as crianças aprendem brincando. Se fazermos algumas brincadeiras de ambientes, assim posso dizer, também ajuda, é muito bom. Porque tem o bingo que nós até fazíamos, bingo sustentável, poderíamos até, o que eu estava a falar para as minhas colegas na universidade, nós fizemos um trabalho na qual tinha a ver com gestão de resíduos. Então, uma das medidas que se sugeriu era se colocarem copos. Então, depois assim, no meio do bolso, tipo uma brincadeira, colocar as diferentes cores e depois a pessoa tinha que dizer onde é que vai o metal, qual é a cor do caixote de metal, qual é a cor do plástico, qual é a cor do papel. Poderia ser que nem brincadeira de saco, na qual eu levava um resíduo para meter num determinado ecoponto. Sim, essas apresentações aqui poderiam ser, não é, apresentadas numa Olimpíada, porque a Olimpíada não pode incluir tudo isso. Imagine as Olimpíadas se premiasse o brinquedo melhor feito com materiais reutilizáveis, caixas e papelões. Seria um incentivo muito grande às crianças. Sim, por exemplo, não é, vamos assim dizer, eu levo a minha bebê e o Zidane leva a sua bebê, de forma descontraída, dar às bebês resíduos Exato. e ver onde é que elas vão depositar. A criança que depositou no sítio certo, o encarregado, aí sim, essas questões podem sim ser avaliadas, trabalhadas e implementadas. Tem mais aqui uma questão que é como o nosso país está em termos de sustentabilidade e preservação ambiental. Não estamos bem. Estamos digamos que nós somos bebês, estamos a engatinhar. Ok? Mas Não estamos bem. Mas ainda não estamos Sim, não estamos bem, claro, mas estamos. Nós Não precisamos estamos a trabalhar. caminhar. A estratégia já é um bom caminho. Já é um bom a caminho. estratégia, a criação de empresas, porque hoje em dia já vê-se muitas empresas de gestão de resíduos, tanto para a limpeza urbana como recolha, valorização. Então, é um projeto embrionário, então estamos a caminhar a passos lentos ainda, Nós estamos a mas estamos a caminhar. caminhar. Nós já temos Eco do Campo, a Agência Nacional de Resíduos. Exatamente. Precisa criar projetos para dar essas questões Exatamente. ambientais. Sim. Tenho aqui mais uma pergunta, que é do Girafa Luscas. O que pode se esperar em termos de aplicabilidade da estratégia ambiental e outros projetos individuais de cada professor nos seus locais de trabalho, visto que eles serão os principais agentes na aplicação de todas essas metas da estratégia? O que é que podemos esperar? O que é que pode se esperar em termos de aplicabilidade da estratégia ambiental e outros projetos individuais de cada professor? Podemos esperar a mudança de consciência. Ok. Eu não frequento meios restritos, mas nesses meios eu ainda assim posso contribuir para a mudança de consciência de um ou de outro
colega integrante daquele meio, daquele meio. Então, aí sim, na minha visão como professor, essa pergunta foi direcionada a todos nós, mas na minha visão, pode-se esperar a mudança de consciência de um ou outro, que eu vou conseguir influenciar, porque não conseguimos influenciar todos, né? Então, a mudança de consciência, isso podemos esperar. Eu sou técnica de controle de qualidade também. Em questões de qualidade também fala-se muito em redução também do consumo, porque usar aquilo que é necessário, verdadeiramente só necessário, e evitar desperdício, ter o uso sustentável. Então, eu sou vista às vezes, tanto em meio de algumas amigas, até mesmo em casa, como aquela pessoa chata, porque eu não gosto, não permito, assim, quando alguém está ao meu lado, se for a lavar louça, está a lavar louça com a torneira ligada. Eu sou daquelas que não. Por mim, é meter uma bacia, né, com água. Isso é uma maneira de reduzir o desperdício da água. E se for o caso em que a pessoa vai mesmo utilizar uma torneira, diminuir a pressão para que não saia muita água. E no caso de desperdiçar a água, então é uma das medidas. Agora, quanto em matéria de resíduos, muitos de nós, mesmo até ligados ao ambiente, não adotamos algumas práticas que levam também à sustentabilidade, porque algo que eu vejo, eu particularmente, eu não faço separação de resíduos em casa, mas teria que ser, se calhar, pronto, mas é uma promessa que eu vou fazer comigo mesma, né, em que irei adotar novas medidas na qual irei separar resíduos. Então, se cada um de nós também tomar iniciativas como essa, adotar medidas que vão em prol de defesa do ambiente, será muito bom. Tem mais uma? Pode rapidamente? Você falou algo muito interessante, por exemplo, de lavar a louça e colocar uma bacia com água. Certo. Isto, além de reduzir o uso de água para a louça, também você pode pegar essa mesma água, é uma água cinzenta, já pode ser utilizada para outros fins, você pode usar para lavar, para limpar o chão de casa, para lavar alguma coisa, então você também acaba de fazer uma valorização das águas cinzentas. Ok, tem aqui mais uma questão que é do Luscas. Como um cidadão pode ser consciente ambientalmente sem ter condições financeiras favoráveis? Como... A sustentabilidade não precisa de recursos financeiros. Ok. Nós estamos a falar das três formas para a publicitação ou para a educação ambiental. Como um cidadão não... Pode ter consciência ambiental sem ter condições financeiras. É isso a ideia. O acesso à educação é um direito assistido na Constituição. O Estado. Ok. Se a educação ambiental, se a cadeira de educação ambiental estivesse no sistema de ensino formal, aí sim teríamos a resposta para essa questão. Ok. Se o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias e Informação tivesse a disponibilidade de usar pelo menos 5 minutos para cada emissora, falo de rádios, televisores, Se tivessem programas dentro da sua grelha de programação, teríamos esse cidadão com poucos recursos financeiros instruídos. Teríamos esse cidadão, um cidadão ambientalmente instruído, e poucos recursos. Seria ele um dos exemplos da senhora Luísa Angola. Ok. Seria ele um mobilizador, e seria ele, por exemplo, um mobilizador criador de um projeto cuja sua renda vem de resíduos, cuja sua renda vem de formação, vem de capacitação em questões ambientais. Tem aqui mais uma questão. Desculpa só. A questão bens materiais não tem grande impacto sobre a nossa educação. Eu venho também de uma zona que não temos de dar grandes recursos, mas ainda assim conseguir, não é? A educação, vamos assim dizer. Sim. Conseguir lidar bem em certos meios. Consigo hoje ter uma visão só ambientalmente instruído.
E a sustentabilidade não vai necessariamente de acordo com o poder financeiro. A questão é que você deve ser consciente e autorresponsável ter os seus impactos dos resíduos, independente do quanto você gera, se são 10 ou 25 mil toneladas de resíduos. A sustentabilidade está na consciência de que o resíduo é meu, eu posso reduzir a geração desse resíduo, eu posso reduzir esse resíduo de forma a contribuir para a promoção do ambiente sadio e não poluído. Ok, tenho aqui mais uma questão. Esta é da Devênia. Esta é parecida com o que foi respondida, então vou pular para outra. É a seguinte: é necessário que se tenha um segmento na prática de tudo o que for ensinado na teoria para uma criança, sem que sejamos contraproducente. A estratégia ambiental sugere metodologias para a educação ambiental? Se sim, quais? Não, a estratégia nacional não sugere ainda. O que vai ser feito é um trabalho entre a Direção Nacional para a Educação Ambiental e o Ministério da Educação. Estes sim vão poder trabalhar e criar, não é, o plano curricular para a cadeira de educação ambiental. Agora, a questão, poderia repetir a questão porque... Sim. Ok, desculpa, estava aqui a receber uma chamada. A questão é necessário que... Não vou ler aquela introduçãozinha que ela fez. A estratégia ambiental sugere metodologias para a promoção da educação ambiental? Não sugere, mas é sobre essa vertente. Cada um, no seu meio, com o seu pouco ou com o seu muito, vai implementar, não é, na sua vertente, no seu campo de atuação, as questões ambientais, a educação ambiental. É o que vem, não é, por exemplo, temos o exemplo da Shoprite. A Shoprite é uma empresa para comércio de bens alimentares. Certo. Então, no campo da Shoprite, o que pode ser feito? Já está a ser feito. A produção de menos plástico, a venda de sacos reutilizáveis. Eu, enquanto sapateiro, o que eu posso fazer para que eu possa melhorar a condição ambiental no meu local? Tu poluis, tu estás a passar, eu te chamo a atenção. Senhor, desculpa, eu trabalho aqui, tu não podes fazer isso, por favor. Encaminha os resíduos para o contentor. Aí sim, dentro do nosso campo de atuação, nós podemos sim introduzir a educação ambiental. Acham A essa questão, eu iria contrariar um bocado aqui o meu colega. Diria que sim, porque na estratégia lá mencionam algumas áreas que pode-se tratar ou dar a educação ambiental. Que é tanto a questão de poluição do solo, poluição do ar, poluição da água, alterações climáticas, entre outras questões. Então, isso tudo poderia fazer parte do programa, ou seja, tudo isso faz parte do programa da estratégia para a educação ambiental. Não, as questões que a colega apresentou são as questões que hoje nós enfrentamos e que foram literalmente... Ela foi direta. Metodologias para a promoção de educação ambiental. Não. Tenho aqui uma pergunta muito interessante. Feliz ou infelizmente é dirigida ao Zidane e também ao Pedro. Quais são os métodos que a agência de resíduos, nesse caso a Agência Nacional de Resíduos, devem fazer para a valorização dos resíduos e menos poluição do solo? Olha, a primeira coisa que está na base da gestão de resíduos é a distribuição de ecopontos nacionais. A gestão de resíduos deve, a nível nacional, preocupar-se em consolidar parcerias firmes com empresas para a implementação de ecopontos. A 24 de janeiro do ano corrente, a Pumangol, uma parceria com a Coca-Cola Company e a Refriang, iniciaram um projeto para a implementação de ecopontos em todas as bombas de Pumangol a nível nacional. Imagine que uma medida dessas vem a partir da Agência Nacional, em todas as bombas de combustíveis, todos os mercados. Certo. E depois também uma questão que fica muito no ar é o preço, o valor do resíduo. Quanto vai custar uma lata de mercado? Quanto vai custar uma garrafa PET? Quando eu sei o retorno financeiro de cada resíduo, eu vou preocupar, não, vou juntar X para ter a renda de X. Então é necessário a infraestrutura, no caso pela
implementação de ecopontos e indústrias transformadoras que vão comprar esses resíduos e o estabelecimento de um preço, de um valor a cada resíduo. O grande contributo da Agência Nacional seria dar subsídios, não é, à Direção Nacional de Educação Ambiental, no que diz respeito à elaboração de temas para a valorização e reaproveitamento dos resíduos. Acho que esse aqui seria o grande subsídio, porque a Agência Nacional é uma instituição pública que tem como objetivo, não é, tem como seu âmbito de atuação as empresas, Certo. não é? E alguns particulares que produzem resíduos, estes sim. Agora, aí sim, no seu âmbito de atuação, a agência poderia expandir um pouquinho mais, porque até na própria conferência falou-se muito sobre a educação ambiental. Então, acho que a agência já está aberta para essas questões, Certo. não é? Basta simplesmente, para quem tem projetos, apresentar à agência e falta também um pouquinho, por parte da agência, a abertura, o convidar das associações e das pessoas particulares, não é, que tenham projetos voltados à valorização dos resíduos, para virem até a eles e apresentar esses projetos, porque eles poderão vir a dar uma solução que não será simplesmente financiar, como poderia ser encontrar parceiros. Sim, Isso seria uma A outra. agência realmente abraça projetos eficientes Certo. para a valorização de resíduos. Mas se não dessa promoção, as pessoas saberem Que o que projeto o existe. projeto pode levar ao X, proceder de determinada forma. Tem aqui um comentário que eu gostaria de ouvir o que vocês acham dele. É o seguinte, é do Catumbela. Só para dizer que tomar banho, lavar a louça ou deixar a torneira ligada não impacta tanto o ambiente como pensamos, mas o que causa grandes impactos são as grandes fazendas, as indústrias agro, que utilizam bastante água e que acabam destruindo rios e entre outros, causando grandes impactos ao ambiente. Portanto, não significa que não devemos usar de forma consciente a água que consumimos em casa, até porque a gente paga pelo consumo. Mas essa ideia que a água que consumimos em casa causa grande impacto ao ambiente não é bem assim que funciona. O que é que vocês acham desse comentário? Como se Concordam? chama Fernando Catumbela. a Camila disse muito bem, acho que ele, se for uma questão, ele pode responder a questão dele neste É comentário. um comentário, não uma comentário. questão. O comentário dele está certo. Nós aqui falamos de impactos mais significantes, classificados, mas todos são impactos. E toda medida mitigadora tem sim algum efeito. É certo que as indústrias, tanto a indústria agropecuária como a indústria de produção, poluem muito mais em relação a eu, como um simples cidadão que tem apenas um veículo, Certo. mas eu sou um agente, eu participo desta cidadania ambiental. Então, a minha ação de consumir de forma consciente e de regularizar o uso dos recursos naturais, já falei mencionou várias vezes a água, Certo. é uma forma assim de mitigar os meus impactos. Existe o que nós chamamos de pegada de carbono, que é o quanto de carbono alguém emite, seja pela distância que eu estou com o meu veículo, pelos bens que eu compro, porque são fabricados nas indústrias, Certo. é algo de forma pessoal. Então, preciso ter consciência de que as minhas ações têm um impacto, menores ou menores, mas existem. E esses são da minha inteira responsabilidade. Cada um é responsável pelo que faz, né? Exatamente. Eu sou da opinião, né, que os impactos têm categoria, eles são categorizados. Certo. Então, o impacto verdadeiro, eu concordo com o que o Catumbela disse. E verdadeiramente o impacto que a utilização da água, do desperdício da água que nós temos nas nossas casas, não se compara de nenhuma maneira com o impacto, né, de ter uma fazenda, porque muitas das vezes nas fazendas têm os animais, os bois, então é bem sabido que só as fezes do boi, aquilo é altamente poluidor, Certo. porque fora os gases que são emitidos com a precipitação, né, que depois vai fazer com que aquilo se infiltre no solo, depois vai levando a Isso é esfiátrico, então, gera um monte de poluição, tanto poluição do ar, do solo e até mesmo da água. Então, eu concordo com ele, a poluição tem níveis, não que estejam na mesma proporção. Rapidamente, tenho aqui a última questão do nosso
A última questão que vamos responder dos interlocutores é: quais são os principais problemas ambientais em Angola? Os principais problemas ambientais em Angola. Falta de saneamento básico. Por acaso eles estão descritos também nas estratégias. Ok. Falta de saneamento básico ou saneamento ambiental. Temos também a questão da poluição do solo, da água. Temos também a Desflorestação. desflorestação, o abate indiscriminado de espécies, Certo. o tráfico de espécimes, também Caça furtiva também. a Caça caça furtiva são diversos. As Vamos queimas. enumerar todas. as queimas, Acho que uma visão geral, uma São reforma muitas. ambiental. Saneamento Falta de básico. sistema eficiente. Saneamento básico e tratamento de resíduos. há Há uma questão que nós não havíamos terminado de responder, que é da Núria Nanum. Ela falou dos métodos de moderação de resíduos, mas ela termina perguntando a menos poluição do solo. Tá? Como podemos poluir menos o solo? Vou ler novamente a pergunta para poder entender o fio do pensamento dela. Quais são os métodos que a agência de resíduos devem fazer para a valorização dos resíduos e menos poluição do solo? Essa era a parte que faltava nos responder. Como é que se chama, não sei? É Núria Nanum. É Noriana. O que se prevê é que não aconteça mesmo poluição do solo, nem mais nem menos. Para a valorização já é um grande método que podemos utilizar para que não haja poluição do solo, não que haja menos, mas para que não haja poluição do solo em todas as vertentes. Uma boa é, em vez de usarmos os fertilizantes químicos, podemos realizar a compostagem. Não, ela Poderia falava ser- na Ela fala vertente sobre de resíduos, resíduos. todo o formato geral. Só que os resíduos que nós usamos para a compostagem vêm da reutilização dos resíduos. E também são a questão da terra, pensar resíduos Sólidos. resíduos Ok. Podia no ser geral. influentes. Certo. Exato. Mas acho que no cômputo geral a valorização ou a valorização dos resíduos pode servir para todos os campos de resíduos, para o Ok. combustível. Há mais uma última, rapidamente, é da Madalena Felgueira. É a seguinte questão: qual seria a solução de resíduos absorventes, como fraldas descartáveis e absorventes íntimos? Essa é a última pergunta. Madalena Felgueira. Felgueira. Rapidamente. Para esta tipologia de resíduo, se consultarmos a lista angolana de resíduos sólidos descrito no Decreto Presidencial 190/12 de 24 de agosto, no anexo 10, não há métodos elaborados para esse tipo de resíduos. Há alguns tipos de resíduos que não têm tratamentos, estes devem ser incinerados. Falou dos absorventes, eu poderia também dar exemplo dos resíduos vindos dos hospitais. A finalidade última desses resíduos é mesmo a incineração. Isso realmente é preciso termos consciência de que a questão da valorização do resíduo não se vai nada ser regulamentada. E como é que se pode utilizar os resíduos e como é que eles são aproveitados e que indústrias vão fazer aproveitamentos. Estamos a dar passos lentos, mas estão a acontecer. Rapidamente, O colega professora. falou sobre a questão do lama de resíduos, né? Esses resíduos que a Madalena mencionou, os absorventes e fraldas descartáveis, eles são categorizados como resíduos não especificados. Então, eles vão para a incineração e no nosso país ainda não tem tratamento para esse tipo de resíduo. E acho que deveria se calhar aumentar-se os estudos, né, e ver-se melhores melhorias, né, que é para dar a este resíduo. Ok. Quero agradecer pela forma como responderam as questões, mas parece que a professora Cassina tem algo a acrescentar. Ok. Quero agradecer pela forma como respondiam essas questões e agradecer aos nossos interlocutores que fizeram as questões e participaram da nossa live. Então, no decorrer da live, vimos que os 3 eixos principais para a implementação da Estratégia Nacional, a Cidadania Ambiental, o Consumo Sustentável, o Saneamento Básico, são sinérgicos. Então, trabalhando um, iremos melhorar os outros. E vimos que os principais desafios que o nosso país tem para a implementação desta estratégia são os recursos humanos. Precisamos capacitar mais, precisamos desenvolver mais projetos que visam capacitar, tal como temos o projeto Ecoeducando. E a vossa perspectiva para
para essa estratégia é positiva, né? Embora ela tenha algumas metas que precisam ser bem monitoradas, a estratégia é positiva e que o gabinete da Direção de Educação Ambiental deve colaborar da melhor forma com as outras instituições governamentais, né? Sim, só. Se alguém tiver mais um ponto a acrescentar, rapidamente, Dizer que Ficamos só pelas considerações. ok? Eu quero citar alguém que fala muito sobre, se me permite, vou Esteja à minha vontade. cábula. Citando Leff, Leff dizia que é impossível resolver os crescentes e complexos problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical, né, nos sistemas de conhecimento, no caso dos sistemas de ensino, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica da racionalidade existente. Então é fundamental a inserção, a meu ver, da disciplina de educação ambiental, mas enquanto não se concede a implementação dessa disciplina na grelha curricular, vamos procurar sermos nós, os agentes da mudança, tentar educar o projeto bem feito, os professores a implementar ou tirar pelo menos 10 a 5 minutos do seu tempo para falar sobre isso, para podermos criar crianças que tenham uma mentalidade sustentável, uma mentalidade mais crítica sobre as questões ambientais, porque eles serão os agentes da mudança no futuro, né? Porque esse mundo nós estamos a deixar para eles, então se eles puderem ter uma visão diferente do que nós tivemos. Ok. Antes de dar as últimas considerações, só para a professora Cássia, vocês os ficam todos, vou dar a todos 30 segundos das últimas considerações. Vou começar pela professora Alexandra Machado. O que eu posso dizer é o quê? Tenhamos todos, Rapidamente. sim, que tenhamos todos atitudes sustentáveis, que adotemos as medidas implementadas tanto pelo governo ou por algumas instituições que vão em prol da defesa do ambiente, que não rejeitemos ou não vamos facilitar o processo, né? Porque é uma mais-valia para todos e todos nós seremos beneficiados com isso. Obrigado, professora Alexandra. Professor Pedro, rapidamente. gostaria de Pedro, convidá-los apenas. para que doravante sejam cidadãos ambientais. Obrigado pela... Para que, desculpa. Ok. só para acrescentar, o tempo já não permite, cumpram os seus deveres e exijam os seus direitos. Ok, obrigado. E professor... Zidane, apenas, Zidane De maneira Miranda. muito rápida, queria apenas começar a refletir no impacto dessas ações. Tenho consciência de que as doenças que têm, de que a poluição que vemos das ruas é gerada por nós e o resíduo é nosso, responsabilidade também e a consequência. Ok. Então, este foi a nossa live sobre as perspectivas e desafios da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação e boa continuação do final de semana. Bem-aja.